isso, né, que ele vem falar sobre os corpos, os diferentes corpos, e para isso ele tem que começar com aquele que a gente mais vê e percebe, que é o corpo físico, né? Então, essas aulas dele vão desencadear, vão culminar lá em chakras e tudo mais, para depois a gente falar de passe. Então, a gente precisa dessas aulas aqui que vão ser para nós a base, para que a gente possa construir um edifício em cima disso, tá? Porque aí a gente vai entender o André Luiz quando ele fala: o passe não é só boa vontade, não é só uma oração de imposição de mãos, é uma técnica. Então é interessante que a gente tenha aonde se embasar, né? Então, para isso a gente chama quem pode nos ajudar muito, que é o Sidney. Ele já faz alguns cursos que ele está aqui conosco, né? Então hoje é uma alegria ter ele de novo aqui com a gente. Então, eu vou fazer a prece e depois ele vai dar continuidade com o tópico do Evangelho, para que a gente, né, se harmonize e assim a gente dá continuidade, tá bom? Pode apagar a luz, por favor? Tá com som? Você que pôs, Bia, o som? Não. Quem pôs a coisa, né? Mas você pode aumentar um pouquinho o som? Estava no seu celular. Eu achei que estava no seu celular, desculpa. Eu achei que estava no celular de alguém. Não, não foi eu. Eu achei que o celular da Márcia. Não foi eu que liguei a caixa. Não deixa. Vai assim mesmo, tá bom, ok. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de nos reunir nessa casa, que para nós é um porto seguro, aonde o nosso espírito, através da inspiração dos bons mensageiros que vêm do espaço, que nos ajuda a caminhar, é para nós um ponto aonde reabastecemos nossas esperanças, onde a nossa mente pode realmente se governar para o bem, para o belo, para o construtivo. E por isso, Senhor, pedimos ajuda para que essa noite a gente consiga, em comunidade, ser coesos, mandar vibrações para que o Sidney possa usá-las em benefício de cada um de nós, expandindo o nosso entendimento, relembrando aquilo que muitas vezes adormecemos no conhecimento, mas principalmente que nós consigamos, em conjunto, fazer um elo em que todos nós queremos o nosso despertar. E a espiritualidade nos ajuda, nos capacita, nos instrumentaliza. E tudo que será dito aqui hoje é mais uma ferramenta para as nossas pequenas libertações diárias. Senhor Jesus, em seu nome é que levamos a nossa vida, é que abrimos essa casa, é que continuamos esse curso, é que buscamos novos recursos, e por isso te pedimos, Senhor, venha e faça de nós pessoas novas, que possamos ser maleáveis ao seu ensino, ao seu amor, assim como o oleiro pega o barro novo e o transforma, é aqui que pedimos para cada um de nós, que possamos nos reinventar, que possamos renascer todos os dias, que não esperemos grandes acontecimentos para que o nosso ser espiritual dê ouvido a essa fome, a essa sede que não descedenta com as coisas do mundo simplesmente. Por isso pedimos, Senhor, venha e faça morada em cada um de nós. Que todos nós que aqui estamos possamos sentir a inspiração do nosso bom amigo espiritual, do nosso anjo guardião e da equipe trabalhadora dessa casa. Que a noite seja ótima para cada um de nós e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Agora, ó, o passadorzinho. Deixa eu ver se eu sei direitinho. Tá ligado? Passa, vê se vai. Som. Tem som nesse Não. aparelho? Eu preciso pensar nisso, hein? Eu esqueci esse negócio de som. Não sei usar essas coisas de som. Só sabe aqui? Por isso que trabalha?
E, ó, Eles estão muito bem, né? Bom, pessoal, boa noite. A gente quer começar com alguma coisa aqui Eu ia começar com o Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de Mateus. Tem quando eu ia falar esse assunto, abri naquela página e é interessante, eu vou falar 2 pontos só, não é a leitura, não, que vai ser usado durante a aula, tá? Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui tem um ponto importante que depois eu vou falar. Primeiro, a gente estudar mais os livros comentados por Emmanuel, que é uma obra gigantesca, ela é violenta, ela tem um curso avançado de psicologia humana. A gente precisa ler isso aí pelo menos, né, com certa frequência, porque a quantidade de mensagens é demais, eles coletaram de todos os anos que o Chico viveu aí, e a quantidade é enorme. Só que cada uma desses temas aqui não é para ler. É para refletir, porque tem tanta informação, tanta coisa, você precisa pensar num monte de coisa. Só nessa frase do começo aqui, ele comenta alguma coisa, mas ele fala o seguinte: brilhe a luz de vocês. Não esconder. Então eu sei, conheço, vou ficar quieto, não vou falar para ninguém. Eu tenho que mostrar o que eu sei. A todos que diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Essa palavra vejam, ele não está falando assim para que você mostre as suas obras, eu faço isso, eu faço aquilo, não é isso. Para que vejam, porque quando se aumenta a tua luz, não precisa falar nada. As pessoas veem o que você faz. É esse que é o exemplo. Porque quando a pessoa mostra, né, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a recompensa ele já teve, né? E o segundo ponto era que ele comenta numa parte ali que nada é inútil na natureza, né? Tudo tem sua função, e a gente vai falar disso. A abelha, a flor, o urubu nos dejetos, né? Até o esterco no momento adequado ele é útil. Então tudo na natureza tem uma utilidade, tudo. E a gente vai ver que o que a gente quer mostrar é que dentro do nosso corpo a gente tem o universo inteiro. Por isso que a gente tem que estudar o corpo e todas essas coisas, porque não é só para treinamento de alguma coisa, é para autoconhecimento mesmo, porque você carrega dentro de você uma estrutura violenta, quer dizer, todo o cosmos está dentro de você, só que a gente não percebe. Depois que a gente for mostrando as tranquilas que você tem dentro de você vai ficar assustado, né? Mas tem que aceitar, né? A gente carrega um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Lê isso aí. Medite nisso aí. Não é tão simples. Então ali o João está indo lá no deserto, de repente ele vê 2 placas. H2O 500 metros, água 9 quilômetros. Mas o João, ele faltou bem no dia da aula de bioquímica, ele não sabe o que é aquele raio daquele H2O. Na dúvida, aqui a água eu conheço, então ele vai pela água. Caminho mais longo, está caminhando, é uma decisão muito difícil. Isso mostra quantas encruzilhadas a gente tem na vida e muitas encruzilhadas mal orientadas e escolhas erradas que a gente faz. E às vezes, isso aqui algumas podem ser mortais, né? Uma coisa grave, às vezes é coisa pequena. Mas o João cismou que vai por aquele caminho e ele vai. Aí, depois a gente vai falar, o eu superior dele
se comunica com ele, mas não verbalmente, o eu superior não fala como a gente fala, ele faz você sentir, ele fala através do coração, e o João começa a sentir que alguma coisa está errada aqui, né? Ele começa a andar, está ficando mais quente. Aí o eu superior avisa de novo, João. O João é teimoso, ele continua aí, para e volta para trás. Então, o João continua. Aí o eu superior perde a paciência, porque ele também perde a paciência. Ele falou, caramba, você volta para trás, porque aí que para fazer esse cara voltar para trás tem que judiar dele. Esquentou mais o chão e tal. Aí o João vê que não vai dar para ir embora. Ele volta para trás. Então, pelo fato dele não conhecer uma informação, pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então essa informação só se ele soubesse essa informação, teria encontrado algo e resolvido o problema dele. Isso é muito sério, porque a gente é muito bitolado. A gente vê por como chama aquele negócio que cavalo usa lá? Que não olha dos lados. Daí a importância da gente começar a expandir mais a nossa consciência, e hoje é obrigado a você fazer isso, porque hoje com a internet, mesmo sem querer, você é bombardeado, né, o tempo inteiro por um monte de informação, então mesmo que você não queira, vem. Mas é um monte de coisa que não está correta, né? Então, o que ele fala é assim, então vocês estão vendo ali, a gente precisa explicar porque a gente é ignorante em muita coisa, então por isso que nessas aulas eu queria assim, conforme eu vou falando, tem coisas que para a gente é óbvio e para vocês não é. Então interrompe, pergunta, tá? Depois no final a gente abre, mas interrompe que é melhor, não sai com dúvida daqui, tá? Fica com a ideia de que alguma coisa... Então lá está assim, aspirina e ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico é a aspirina, né? É o próprio, só que aspirina é o nome comercial. Aquele é o nome de substância. Você pode ter ali dipirona, né? No lugar do ácido você põe dipirona, e do lado de cá você põe lisador, anador, um monte de nome lá. Só que ali tem mais gente, por quê? Porque a maioria não sabe que é dipirona. Eu não sei que esse negócio de ácido, isso é complicado, né? Aspirina eu já conheço, e eu estou com pressa, estou com dor de cabeça agora. Ainda mais que tem um monte de gente na fila. Você reparou que todo mundo vai no lugar que tem gente com fila? Se está em algum lugar, está cheio de gente lá, você fala, isso aqui não presta, aquilo lá é melhor. Aí você se mete num negócio desse, perde o almoço, fica atrás disso daí, né? Então é importante a gente ter esse pequeno conhecimento, uma pequena informação tua, pode mudar a tua vida, pode mudar do outro também. Às vezes uma pessoa que está precisando só de um toque, né? Então a gente vai falar dos corpos. Os corpos é um nome, a gente vai ver que todas as filosofias e tradições, a gente está querendo sintetizar isso porque é uma bagunça. É nome para tudo quanto é lado. Você não sabe que tem um, que é o outro. Fala uma coisa, você pensa que é outra coisa. Então a gente vai tentar ir juntando para que você perceba que tudo é uma coisa só. Então a gente começa pelo corpo físico. Depois a gente tem o corpo vital, ou também chamado etérico. Depois você tem a alma, também chamado astral. Depois você tem o mental inferior, também chamado eu inferior, o ego. Depois você tem os outros três. Esses três estão muito acima, bem acima. Porque nós, como encarnados, a gente está no físico, vital, alma e mental inferior, ou eu, ego, o eu inferior. Essas quatro coisas, nós somos essas quatro coisas. Mas a gente tem esses outros três, onde é que eles estão? O mental superior, o intuitivo, e tem um nome de búdico, vocês vão ver lá pela teosofia, a parte oriental traz esse nome aí. E o espírito, que é também chamado de átmico, né? Esse estado ou átmico seria alguma coisa relacionada com Nirvana, como que eles chamam? Ah, beleza, todo mundo vai para o Nirvana daqui a pouco, nós vamos ver. O Nirvana é uma maravilha. Então depois a gente vai chegar no Nirvana. Vai ter que, para chegar no Nirvana você tem que resolver esses quadros de baixo, né? Não adianta querer, tem gente que medita, fica lá meditando
um mês no Himalaia orando, fazendo um mantra para ir no Nirvana, que é um estado alterado de consciência e tal. Mas essas 4 partes ele nem cuidou, então ele não consegue chegar lá, né? Então vocês estão vendo que a gente vai começar aos poucos pelo qual desses corpos é o mais importante. Todos são importantes, mas para nós encarnados, a gente está falando encarnado, é carne, é o tal do corpo físico. E todas as filosofias, budismo e outras coisas aí, eles falam que o ideal é você suplantar, sair do mundo físico, é o mundo da ilusão. Vamos para o mundo transcendental, vamos fazer meditações, vamos sair do mundo físico. É igual os hindus fazem. Só que, quando você começa a querer desenvolver os outros e sem desenvolver o corpo biológico, você não chega lá. Porque para desenvolver aqueles outros 3 ali, sem o corpo físico não chega lá. Então a imersão da gente no corpo biológico tem que ser grande. Viver o mundo biológico. Não é brigar com ele, ou achar que tudo é besteira e tudo é ilusão. Claro que dependendo do grau evolutivo de cada um, você vive o mundo material de uma maneira mais intensa, menos intensa. Quando você já tem um conhecimento grande, já não se mistura tanto, não sofre tanto com as ilusões da vida, você vê um monte de coisa acontecendo aí, você fala, mas cada besteira, por que o cara está perdendo tempo com aquilo lá? Para você é besteira, mas para ele não é. Ele ainda tem que vivenciar isso. E não adianta falar com ele, vem cá, isso aí, você sabe o que vai acontecer com você, tá? Pode falar com ele, olha para a tua cara. Parece esse cara de partido político, ele põe um treco na cabeça e não tira, né? É bitolado. Então não adianta conversar com pessoas desse tipo. Você tem que esperar. E é isso que Deus faz com a gente. Ele olha para a tua cara e deixa você se lascar, né? Ele vê que você está indo no buraco, ele dá um toque, mas continua indo para o buraco. Vai. É bom cair, aí você levanta, depois você aprende. Então esse é o grande aprendizado da vida. Desses corpos todos que estão aí, qual que é o mais velho? Mais velho. Mais velho. Qual que é o mais velho? Mais antigo? Pensa um pouco, vai, porque depois eu vou falar, mas você pode pensar de errado. O mais antigo é o corpo físico. Cada corpo desse, não foi assim com varinha mágica que Deus no 6º dia fez plim, saiu 4 corpos bonitinhos, né? Cada corpo desse levou milhões de anos para surgir o segundo. Milhões para chegar. A gente fala milhão porque a gente não sabe, né? Não sabe quanto. Um monte de tempo para chegar ao terceiro. Um monte de tempo para entrar o mental inferior, o ego. Então a gente fala, e os esoteristas falam, que a Terra, o planeta que nós vivemos, passou até agora por 4 etapas. Em cada etapa desenvolveu um corpo. Na primeira etapa desenvolveu o corpo físico. Mas quando a gente fala corpo físico, você fica imaginando esse corpo que a gente tem aqui não tem nada a ver. Era um germe, era um protótipo, era um começo de alguma coisa que as hierarquias espirituais começaram a trabalhar naquilo lá. Não tinha nada a ver com o corpo humano, mas era o nosso corpo físico futuro. Aí, essas etapas que a Terra percorreu, cada religião, filosofia, dão nomes diferentes. Eu gosto de um nome que eu acho que é mais didático, mas eu acredito nele. A Terra é um planeta vivo. Ele tem corpo físico, ele tem corpo etérico, ele tem corpo astral, ele é um organismo. Ele está em desenvolvimento. Tanto ele está em desenvolvimento que vocês estão vendo a bagunça que ele está fazendo agora. Ele teve infância, ele teve adolescência, ele tem juventude, ele tem maturidade, ele tem velhice. Esse sistema vai percorrer tudo isso. Ele nasce, vive e morre. Esse sistema Terra vai chegar ao fim dele. Para quê? No começo, a gente coloca como se a Terra tivesse sofrido 4 encarnações. Na primeira encarnação, entre aspas, né, surgiu então o corpo biológico. Muito tempo depois,
esse planeta sofreu uma série de modificações, não é uma coisa linear. Eles falam que os hindus falam Pralaya, quer dizer, ele desaparece, depois ele reaparece com uma outra estrutura muito mais evoluída, surge então o corpo vital. E aí o corpo físico vai melhorando um pouquinho, porque ele está lá pela segunda vez, já está melhor trabalhado. Na terceira etapa, terceira encarnação, vem o que chama de alma, o corpo astral. Depois a gente vai ver também esses nomes, perispírito, essas coisas aí. Mas guarda que tem o corpo físico, o etérico e o astral. Isso quase todos os esoteristas falam, todas as escolas de pensamento falam. E que pode ser chamado também de alma, né? Porque depois a gente vai ver por quê. Então surge nesse terceiro período. Nesse meio tempo, o corpo físico já passou por 1, por 2 e está no terceiro, ele está sendo melhorado. O etérico só passou por 1, ele está passando pelo segundo. Ou seja, a cada encarnação da Terra, os corpos vão se aprimorando, eles vão se melhorando, eles vão chegar ao ponto que temos hoje. No quarto período, aí entra o mental inferior. O que é o mental inferior? É o eu. Até aí você não existia na Terra. O eu só veio, ou o nosso eu, só veio na Terra no período 4, no período da Terra mesmo. Agora, não faz tanto tempo. A gente não estava aqui. Esses corpos foram preparados para um dia o eu ocupar. O eu é você. Então você vai ocupar esses veículos, porque isso daí nada mais são do que veículos de consciência. Você precisa desses veículos para alcançar uma coisa maior. Então, esse eu penetra no corpo. Quando o eu, na fase 4 da Terra, na quarta etapa da Terra, ele penetra no corpo físico, ele já começa nessa quarta etapa, o físico já está na quarta etapa, o vital já está na terceira etapa, então ele vai aprimorando os outros. Só que agora, até agora, antes do eu entrar, quem é que cuidava desse negócio todo? Como é que vocês acham que formou o corpo físico, depois o vital, o etérico, a alma? Quem é que fez esse negócio? Hã? Não, quem é que fez esses 3 corpos? Não, tem átomos tudo, mas assim, quem é que foi lá e falou, vou cuidar do corpo físico, vou cuidar do corpo vital, eu vou fazer uma alma legal? Quem é que foi atrás desse negócio? Tem que ser alguém. A gente acha que tem que ter alguém, porque não pode esse negócio cair do céu assim. Até cai às vezes, mas, né? Então, até aí, as hierarquias espirituais que foram criadas lá atrás são os que controlam o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, mental, etérico, alma. Só que quando entra o eu, o dono, chega na casa, as hierarquias fazem o quê? Elas começam a se afastar. Eu cuidei para você, lubrifiquei, fiz direitinho aí. Agora você tem que cuidar desse negócio. Mas como o eu é novinho ainda, ele está no começo, ele não sabe mexer com esse negócio direito, ele então começa a trabalhar o corpo que está mais próximo dele, que é o corpo mental, a alma, é o que está mais perto dele, é o corpo astral, é o corpo das emoções, dos desejos, é o que está mais perto dele. Então ele começa a trabalhar nisso daí. Hoje, depois de tanto tempo, o eu nosso já dominou grande parte do nosso corpo astral. A gente sabe disso. Apesar que você vê, se você analisar no mundo o que está acontecendo hoje, você vê que tem pessoas que não têm domínio nenhum sobre o corpo astral dele. Tem desejo, ele arrebenta, ele parece um animal. O eu dele não está tomando conta. Quando a gente já domina o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral, nossos desejos, a alma, o eu já está trabalhando. Então o eu agora já é dono, entre aspas, ele já está começando a ocupar os corpos. Porque ele precisa educar esses corpos para fazer uma outra coisa, para evoluir. Isso aí é só um trajeto, é só uns corpos que ele vai usando nesse tempo aí. Aí o eu penetra no corpo físico. Conforme ele vai penetrando, as hierarquias vão se afastando, e tudo que ele transforma é absorvido pelos outros 3. Porque os outros 3 são germes, são estruturas, não é consciente como a gente está agora.
Então, tudo que você faz desses 4 corpos nas suas encarnações vão sendo preparo cada vez maior para os 3 superiores ali. Vamos ver se entende isso. Os 3, a trindade superior, evolui de acordo com as encarnações que você aprontou com os 4 corpos. O que você fez, ele absorve. Aí você morre. Quando você morre, termina lá o corpo vital, o corpo físico, porque são materiais. E quando você morre, sobra o quê? Qual corpo? O astral, né? A alma, né? Pelo menos se espera, né? E o mental inferior, que é o eu. Eles saem. Por isso que você tem comunicações espirituais, porque a alma e o eu dele estão por aí. Ele não está mais no campo terreno. Mas esse sujeito aí, vamos pôr o nome de João, ele está lá desencarnado, e daqui umas décadas aí, alguém resolve encarnar ele, porque ele não quer ir, ou ele resolve ele encarnar, ele volta como João? Não. Ele era o João da padaria, agora ele quer ser Maria Lavadeira. Ele quer agora. Ele quer um outro eu, um outro ego. Mas para isso, ele precisa de um perispírito novo. Aquele perispírito não serve mais. Se ele for nascer num planeta ainda diferente, ele vai ter que usar a energia astral daquele planeta. Então a nova encarnação é um novo eu, um novo ego que começa para treinar aquela vida, aquela encarnação. No final dessa encarnação, acontece tudo de novo. Termina o corpo físico, depois termina o corpo astral, o corpo mental. O ego inferior, ele desaparece. O que não desaparece é o eu superior, que é aquela trindade ali. Ali que está a centelha divina. Nós somos aquilo lá. Nós não temos um eu. Nós somos um eu. Ali você é um eu. Você não tem eu. Agora, quando você está encarnado, você tem eu. Aquele eu base, aquele eu inferior. E a comunicação entre os dois, por isso que às vezes se fala assim, quando você está encarnado, chama organização do eu, porque os dois é uma coisa só. O eu superior e o eu inferior estão juntos, porque um depende do outro. O eu superior não conseguiria entrar na matéria ou fazer coisas aqui se o eu inferior não estivesse trabalhando. Ele precisa um precisa do outro. Mas na grande parte das vezes, o que acontece com a gente, com o nosso eu, com o nosso ego no dia a dia? A gente tem uma comunicação direta com o nosso eu superior. Direta. E por que a gente não escuta ele? Porque dá a impressão que ele não existe. Dá a impressão que o que existe sou eu, aqui, o meu ego, né? Eu estou presente, aqui eu sei, eu sinto. O outro eu não conheço direito, não sei se... Mas quem que é? Quando você começa a trabalhar interiormente, de alguma maneira, que você vai abafando o teu ego, não é para suprimir o ego, muita gente vocês vão ver no lugar, não, o ego é inimigo, o ego você tem que acabar com ele, não é isso. Ele é um instrumento que você precisa dele, você precisa modelar ele, você precisa calibrar ele. Então o mais difícil que a gente tem hoje encarnado é o ego. Esse danado, ele brinca com a gente o tempo inteiro. Ele te faz de palhaço o tempo todo. A hora que você acha que você já venceu o teu ego, você agora eu sou humilde de coração, né? Mas eu sou o mais humilde de todos. Então, aí complicou, porque você já teu ego está lá, né? Então, toda vez que o ego não perde oportunidade, não perde tempo. Ele veio para isso. Ele veio para te trazer coisas, né? Porque é através trazer experiência, porque é por isso que você vai evoluir. Então ele faz o que ele mandaram fazer. Só que atrás dele você tem o corpo mental inferior que está junto com o eu. E esse mental inferior é a nossa mente. E a nossa mente é uma caca, né? Quem controla a mente aqui? Tua cabeça está pensando em mil coisas. Você está lá, está aqui. Você quer controlar e não consegue. Aí fala para na meditação para você parar de pensar, caramba, você consegue? Quem é que vai parar? Eu não sei se tem alguém que consegue. Talvez um monge lá no Tibete consiga. Então, não tem. Então, o que a gente tem que fazer? Técnicas, recursos, possibilidades de fazer uma sintonia com o nosso eu superior. Trazer ele mais perto da gente. Porque quando precisa, ele está perto. É mais fácil você cuidar das coisas. Ele resolve um monte de coisa.
Você está mais perto dele. Para ficar mais perto dele, é aquela coisa do guia espiritual nosso, que é o Jesus Cristo. É só fazer o que ele mandou, não tem problema nenhum, né? Aí ele pede assim, amar a Deus e amar o próximo, ama o teu inimigo. Você consegue fazer isso? O ego pode achar que sim, mas não é, é mentira. Você não consegue. Então esse amar, naquela época, quando tinha o sânscrito lá atrás, a gente interpreta hoje as coisas como se fosse nossa, né, o Aurélio aí, nossa ortografia. Mas amar lá tinha um significado muito diferente do que nós pensamos hoje. O perdoar, o respeitar. Então, quando você está respeitando o inimigo e não fazendo, ele te fez mal. Você não ama esse cara. Claro que não, você tem vontade de cortar o pescoço dele. Mas você respeita, porque ele é um irmão seu. Na verdade, toda pessoa estão separados. Nós estamos todos separados aqui, porque estamos encarnados e o nosso eu é individual. Mas o nosso eu superior, não. Ele já começa a ter uma afinidade. Nós começamos a ser uma só pessoa. Então não adianta eu brigar com o Zé, porque ele aprontou alguma coisa. O Zé sou eu. Ele é eu. Nós somos a mesma coisa. Só que ele está num estágio diferente. Então não vou fazer mal para ele. Ele fez mal, mas eu vou respeitar. Eu não vou cortar o pescoço dele que eu queria. Eu queria, mas eu não vou fazer isso. Eu vou maneirar. Eu começo a amar, entre aspas, meu inimigo. Então essa prática, Cristo deu todo o manual de instrução para que tudo isso se resolvesse. Mas a gente não faz, né? A gente reza o Pai Nosso todo dia, mas não faz o que está lá, né? Deu alguma pergunta desses corpos? Depois a gente vai falar de cada corpo. Agora nós vamos começar pelo físico, né? Que é como a Dani falou, técnica. Você tem que conhecer. Como é que você vai... Eu vou fazer uma pergunta. Então, basicamente, nós aqui temos até o mental inferior. Os outros 3 corpos... Está junto. Tá junto. Você é aqui... Só que não acessamos. Daí, no caso, quem está cuidando são as hierarquias espirituais. Aquele lá está com você. Você é aqueles 3. Eu estou até onde eu consigo, até o mental inferior. Você vai com os 4 até onde você vai, mas a Trindade está com você, porque você é ela. Você que é a centelha divina. Você não é esses 4 de baixo. Esses 4 é só ferramenta, é suporte, é um jeito que foi encontrado para você ficar aqui embaixo. Mas é veículo, chama veículo de consciência, né? Então, essa trindade, ela vai amadurecendo na medida que teu eu vai trabalhando todos os outros corpos, né? Então você tem corpo lá embaixo, corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior ou eu inferior, mental superior ou eu superior, o corpo búdico e o corpo átmico, são os 7 corpos. Os 4 primeiros de baixo, você tem o duplo etérico e o físico, que é material, a alma e o mental inferior, o eu, que é a nossa alma, nosso espírito, né? Nossa alma. Todo o Oriente, toda a teosofia, tudo que veio do século XVIII para 19 para 20, que veio lá na época do Allan Kardec, naquela época apareceu de tudo. E muita coisa da teosofia, muita cultura oriental chegou no Ocidente que não tinha. Então, através da teosofia, começou a aparecer, e outras linhas de pensamento começaram a trazer. E desses conceitos vinha essa divisão. Essa divisão não era de agora. Desde a época dos rishis, isso aí há milênios, milhares de anos existe essa divisão. Eles trabalham com isso, eles vivenciam isso. Mas aí entrou Kardec na história. O que Kardec fez? Ele embolou todo mundo junto lá. Ele falou, não fica esquentando a cabeça com esses negócios, cada coisa. Daqui, tirando o corpo físico até lá em cima, a gente vai chamar de perispírito. O último, que é o corpo átmico, ele não chama de átimo. Isso aí é uma palavra lá do Oriente. Ele usa a palavra espírito, né? Então, a gente, segundo Kardec, nós temos o corpo físico, o nosso perispírito e o nosso espírito. Então, quando as pessoas estão encarnadas, desencarnadas, é o perispírito, você fala, é o perispírito da pessoa, tal. Então,
essas três divisões é a mesma coisa. Porque a gente fala, não, o Kardec não sabia desses negócios. Caramba, por que o Kardec fez isso? A gente pergunta, às vezes, para os que sabem, aí, alguns dão uma opinião assim, Kardec, quando soltou o Livro dos Espíritos, ele não sabia muita coisa lá daquela coisa da teosofia. A teosofia surgiu 15 anos depois. Então essas informações chegaram depois. Gente, o Kardec não era bobo. Esse cara era um cientista. Naquela época, esse pessoal já conhecia tudo isso aqui. Mas por que ele não pôs os mesmos nomes? Por que em vez de chamar de chakra, o tempo todo o André Luiz chama de centros de força? Por que eles trocaram os nomes? Para ficar mais bonito? Para confundir? É para tirar o misticismo oriental. Para você não lembrar que tem o corpo astral, mental superior, mental inferior e tal. Para você, se você pensar nisso, você volta para a teosofia, você volta para o orientalismo. E o Kardec, com o lado científico dele, queria bolar um jeito, palavras diferentes, que pudesse encobrir, afastar as ideias, os nomes do orientalismo. Mas é a mesma coisa, ele não está contra o orientalismo, ele só está tirando os nomes. E aí, a gente acostumou, então, quando a gente ouve esses nomes aqui, astral, tal, a gente acha estranho, né? Mas a gente tem que estudar ele porque isso é milenar. Ele vai ajudar a gente a entender. Principalmente porque quando o André Luiz ou Kardec fala do perispírito, ele fala assim, o perispírito tem vários graus de densidade. O que ele está falando? Tem vários corpos, só que ele não usa a palavra corpo, nem pode. E muitas vezes, muita gente não usa a palavra corpo, chama nível de consciência, os sete níveis de consciência, 7 dimensões, é tudo a mesma coisa. É só para a gente ver que tem nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, ele fala que o perispírito tem várias camadas, e aqui é isso aí, várias densidades. Quando é Luiz, também quando entra, você vê que ele tem uma linguagem, mesmo Emmanuel, que evita tocar em orientalismo. Porque o orientalismo é místico e o espiritismo é ciência. Ele veio para se tornar científico. Aí, dentro desse esquema, apareceu um cara que resolveu levar isso mais à frente. Ele psicografou livros com o Chico Xavier, lá no começo, eu não lembro o nome dos livros. Ele psicografou junto, era o Valdo Vieira. Chegou uma época, o Valdo Vieira era médico, estudioso e tal, eles trabalhavam muito com a Marlene Nobre, aquele pessoal lá. Ele resolveu sair do espiritismo. Porque ele achava que não concordava com um monte de coisa aqui. Porque não é que não concordava, ele queria transformar esse conhecimento em uma coisa mais científica que o Kardec falou. Então o que ele fez? Ele fundou, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, a chamada Projeciologia. Se vocês pegarem na internet, é uma baita de uma fazenda, tem bibliotecas, é uma cidade. Inclusive o bairro que chama Conscienciologia, acho que é o nome do bairro. E ali, qual é a meta dele? Fazer projeção astral consciente. Todo mundo tem que treinar para fazer projeção astral consciente, porque inconsciente a gente faz o tempo inteiro. É consciente, ou seja, ele trabalha com isso. Mas para fazer isso, ele começou a fazer o quê? Os nomes ele começou a alterar. Então, por exemplo, ele queria falar de desencarnar. Pega mal, né? Parece espírita falando, né? Então é esquisito esse negócio, desencarnado, não pega bem, as pessoas não gostam muito, né? Tem conotação religiosa, né? Então ele põe o nome, chama Consciex. Bonito o nome. Acadêmico. Tanto é acadêmico que esses estudos dele são estudados em universidades fora do Brasil. Que eles estudam esses termos que ele inventou e criou. Porque é fácil para esse pessoal falar em Consciex. Ele vai numa palestra e dá aula sobre Consciex. Afinal, Consciex é científico. Aí vem um lerdo lá e fala assim, não, mas é desencarnado. Que é isso, cara, não fala isso não. Né? Então, Valdo Vieira criou uma terminologia própria, mais científica ainda,
que às vezes eu desconfiava que era o ego dele que estava fazendo isso, ele queria aparecer, mas eu não sei se é verdade. Às vezes não é, né? De repente ele estava fazendo um papel mesmo de trazer para o futuro um grau de ciência maior para isso, né? Tanto é que a projeciologia ele estuda. Ele tem um baita de um livro lá, se vocês conhecerem, chama Projeciologia. Ele vai falar de todos os corpos, as funções de cada um, os chakras, tudo, ele comenta tudo. E ele fala de tudo que você imagina, ele fala. Então, quando a gente dorme, na cama fica quem desses corpos? O físico, o que mais? O etérico. Porque sem etérico o corpo desmancha, né? Ele é o mantenedor lá, é a energia, o campo energético. Ele é o modo energético. Então, os dois ficam na cama. E o corpo astral, o eu inferior, sai belo e fascinante, como fala? Saltitante por aí. Porque a maioria sai assim porque não tem consciência, né? Por isso que ele briga, tem consciência onde você vai. Nós sonhamos, não sonhamos? Para onde que a gente vai? Vai saber. Nem quero nem saber, que dá susto. Então, a gente está perambulando por aí, né? Quando a gente está perambulando por aí, quem é que toma conta desses dois aqui? Porque esses dois estão deitados lá na tua cama, abandonados, coitado, estão lá. Você saiu, está se divertindo aqui, está indo numa boate, sei lá onde você está indo, você está, teu eu, está tudo, você está numa legal, está acontecendo, você está sonhando, um monte de coisa, né, está acontecendo com você, porque é real para você aqui, o sonho é real. Então você está vivenciando aquilo lá, mas alguém tem que estar cuidando desse corpo físico aí, porque senão ele desmanchava. Quem é que cuida? Tem que ter alguém. Esse alguém é duas coisas. Aquela trindade superior tua, que é o teu eu superior, ele dá uma mãozinha. Mas aquelas hierarquias que cuidaram de você lá atrás, até seu eu nascer, ele cuidou do corpo físico, do corpo astral, cuidou de tudo, ele foi cuidando. Ele ainda cuida, porque afinal de contas o eu não está lá. O dono da casa foi embora, foi passear por aí. Eu tenho que dar um jeito de cuidar da casa. Então, as hierarquias espirituais, a sua trindade superior, começam a tomar conta desse corpo, até você voltar. Aí quando o dono volta, eles saem. Parece difícil entender isso? É difícil, né? Porque a gente não imagina essas coisas como alguém fazendo alguma coisa. A gente acha que tudo é automático. Eu saio do corpo, o meu astral já está tomando conta, nada. É um fiozinho, você saiu do... Você não está nem sabendo o que está acontecendo com o teu corpo ali, né? Deu para entender isso? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, a gente fala, repete, porque é umas coisas um pouco diferentes daquilo que a gente está habituado com o André Luiz, com o Kardec e tal, porque a gente começa a estudar outras filosofias e religiões que tem a ver com tudo. O próprio Kardec falava, vai ver outras coisas e junta tudo. É assim que acontece. A gente precisa se interessar. Não, eu vou falar uma coisa diferente do que o Kardec falava. Não, pelo amor de Deus, Kardec é... Gente, Kardec sabia uma parte das coisas, ele não sabia tudo. Então tem muito conhecimento que surgiu naquela época que o Kardec apareceu, a teosofia, que depois a antroposofia, depois veio os Rosa Cruzes, veio outras entidades que começaram a levar para o mundo ocidental um conhecimento dessa coisa suprassensível aí. E os superiores, por quê? Porque para não entrar ninguém. Não, porque não é até para entrar também. Agora que você falou, não tinha pensado nisso. Até seria uma boa para o cara entrar lá, né? Porque já deu uma obsessão lá, né? Não pode? Então. Mas teoricamente, o duplo etérico e o corpo físico são materiais. Né? Alguém tem que cuidar desse ponto material. Então as hierarquias cuidam. Mas se alguém pode entrar lá, claro. Agora que você falou, eu não tinha pensado. Nessa divisão aqui, então, o perispírito está em cinco divisões, né? O qual? O perispírito tem... Não, ele está do etérico até lá em cima. Então, isso que você perguntou, eu acho que é mais, assim, você está na cama, nós somos da hierarquia e vamos cuidar de você. Mas você é uma tranqueira, você tá voando para tudo quanto é lugar que não presta, você está trazendo energia tão ruim para cá que eu não vou chegar perto de você, não. Agora aqui ele chega perto de você, porque ele gosta de você, ele afiniza com você. Então, você é perturbado por entidades nocivas durante o sono.
Só que ele não pode destruir, né? Ele não tem poder de mexer com o teu duplo etérico. Ele pode, não incorporar, ele pode tomar conta, te deixar esbagaçado no outro dia, você acorda tudo cansado, não sabe de onde é que eu fui, né? Tá? Mas pode outras entidades, realmente, entender. Só que a distância, ele está tomando conta. As hierarquias e tem o eu superior. A tal ponto que se o eu superior, ele só atua na tua vida em situações de grande perigo ou de muita necessidade. Então você vai passar por uma situação para atravessar um lugar que é super perigoso e vai te acontecer alguma coisa. A tua mente é paga, teu ego some, e quem assume? O teu eu superior vai lá, tira o eu inferior de lá e ele assume. Ele te controla. Você vai, quantas vezes, eu lembro de carro, né, se dirigindo o carro, eu lembro que uma vez estava dirigindo um carro, eu passei entre 4 árvores, sabe aquelas árvores assim, tem a rua, e tem as casas, e tem as árvores. Eu passei eu entrei isso é quando eu era jovem, eu entrei na calçada, atravessei as 4 árvores e saí do outro lado. Aí eu olhei para trás, mas o que eu fiz? Quem fez isso? E eu não fiz, não fui eu mesmo. Então, é a mesma coisa que aquele João lá que estava andando no meio do deserto. Vai chegar um ponto que o eu superior, ele precisa do ego, ele tem necessidade, é o aparelho dele. Ele precisa, então ele não pode deixar o João esquentar, se morrer, se perder, porque vai acabar o ego. Então ele tem que tentar salvar. Então em situações de grande perigo, o eu atua. Então se você tiver, mesmo assim, dormindo, entidades mais pesadas estiverem aparecendo ali, se causar dano, e vai causar dano para o teu, na hora que você voltar, e vai ter um prejuízo muito alto e você não merece isso, por exemplo, esse eu não vai, ele vai tomar conta de modo que não vai deixar esse ponto acontecer. Mas do jeito que a gente é sem vergonha, eu não sei até que ponto, né? Porque eu acho que todo mundo que seria interessante, né? Nós todos aqui, o que nós fazemos quando sai da corpo, né? É uma diversão. O que você está fazendo, né? A gente fica completamente sem controle, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? Então aí é um símbolo que é muito usado para falar isso tudo que eu falei. Você tem aquele quadrado que é o corpo físico, o corpo etérico. Esses dois pertencem ao mundo físico. Saindo do corpo físico, você vai para o mundo espiritual. O teu corpo astral, o teu eu inferior, a tua mente inferior é mental, espiritual. Então naquela parte do quadrado de cima você tem o eu inferior, né? E o corpo mental, o corpo astral, eles estão na parte de cima. E na parte superior, e essa parte é a tua personalidade, né? Você chama João, você chama Pedro, você trabalha em tal firma, quem é você? Eu sou tal pessoa e trabalho em tal lugar, faço isso. Quando a pessoa fala isso, é porque ele está falando da personalidade dele. Ele não está falando quem ele é, na verdade. Porque o que ele é está lá em cima. É a tríade superior. A gente sintetiza como eu superior. Você vê, a gente não falou que tem 3 partes lá? O Mana, o Buddhi, o Atma. Cada um tem uma história, tem uma representação, tem uma coisa. Mas a gente, para entender, a gente começar a entender alguma coisa, põe os 3 numa coisa só. É uma unidade, é uma trindade. Então a gente chama de eu superior. É uma maneira mais fácil da gente entender. Mas cada um daqueles corpos, eles têm, superiores, eles têm também funções que os outros também tinham, lá os corpos mais inferiores. Então, essa tríade superior, esse é o verdadeiro eu, o eu superior. Você é isso, você é a centelha divina. É essa que está em comunicação direta com Deus, com a fonte criadora. Você é parte dela, ou você foi criado por ela, ou foi emanado dela, isso até agora não sei o que aconteceu, mas você é um pedaço disso aí. Você faz parte daquilo lá. Você é um Deus. Vós sois deuses, né? Aqui, vocês são mesmo. Mas aqui embaixo a gente é o diabo, né? A gente estraga tudo aqui embaixo. Então, essa tríade aí é a individualidade. Esse é você. Não é? Deu para entender? E esse quaternário inferior é o que vai rodando. Nessa encarnação é uma. Na outra encarnação é outro quadrado. Na outra encarnação é outro quadrado. Você vai mudando o teu quaternário.
para várias encarnações. E o teu eu superior vai ir pegando o extrato de tudo que você fez, todas as experiências que você teve, que você passou, ele pega, é difícil falar isso, né? Como é que ele faz isso? Ele pega toda a experiência que você teve para ele cresce, ele evolui, ele está evoluindo. Porque quando a gente falou que lá atrás, na quarta época da Terra, apareceu o eu encarnando, e foi aonde que entrou Cristo, era um eu, né? Cristo era o eu que não poderia ter vindo antes. Ele teve que vir quando o corpo humano estava preparado para receber um eu superior. Eles não tinham condição antes. Foi quando chegou no quarto período que o eu entrou, que o eu de Cristo pôde entrar também. Então, nessa época, você tinha as quatro etapas, os 4 corpos, mas você tinha a trindade também, que eu estou falando, o ternário superior aí. Você tinha o mental superior, que seria, eles chamam de manas, você tem o Buda, você tem o Atma, que é o espírito, são 3 partes. O que esse pessoal estava fazendo lá embaixo, antes? Quando o seu eu estava lá começando. Onde é que estavam esses 3? Pensa. Estava passeando aonde? Eles existiam? Eles eram germes, como foi, germe no sentido assim, como o corpo físico foi germe lá atrás, depois se transformou no que é hoje, essa trindade era como se fosse uma coisa, é difícil usar terminologia, né? Mas não era o que está sendo hoje, porque você que está trazendo material e está fazendo a tríade superior evoluir, porque ela está evoluindo. E ela está aprendendo com você. Senão, por que ela fica perdendo tempo com a gente aqui embaixo? Sofrendo para burro. Né? É um trabalho danado cuidar desse quaternário aqui. Então, eles têm uma capacidade tremenda de evolução, mas baseado nos quadros de baixo. Sem eles, você não evolui. Né? Então, a gente vai começar pelo corpo físico. E o corpo físico tem um monte de sistema. Se a gente falar do grupo etérico, o etérico tem um monte de sistema. Se você falar do corpo astral, tem um monte de sistema. Cada corpo tem uma dimensão, tem uma fisiologia, tem uma história, tem tudo diferente do que é o corpo físico da gente. Então, o corpo físico, só para lembrar ali, ó, sistema circulatório, respiratório, digestivo, que agora é digestório, e por aí vai, ó, renal, muscular, ósseo, endócrino. Você é tudo isso daí, está dentro de você. Ao mesmo tempo que esses sistemas estão habitando você, faz parte do seu corpo, imagina o grau de evolução que chegou, porque o nosso corpo é quase perfeito. Depois que a gente estudar o corpo físico e você vê o que pode acontecer com esse cara aqui, pode acontecer, gente, ele pode errar qualquer coisa, tudo é uma perfeição. O corpo funciona que é uma beleza. Atualmente, tem seus problemas, tá? Mas se você estudar isso aqui, você vai ver cada coisa podia acontecer com cada pedaço desse, e no entanto não acontece. Por quê? O corpo físico chegou num grau evolutivo muito alto, e vai continuar evoluindo. Ele vai continuar evoluindo. Então aqui a gente vê que tem vários corpos, e cada corpo tem vários sistemas, e cada sistema é uma representação. E quando a gente fala em sistemas humanos, a gente tem que lembrar da célula. E a célula é o microcosmo dentro do nosso microcosmo. Sem a célula, nada existe. E se vocês olharem uma célula, ela parece complicada, mas não é. Depois que você olha a cara dela mais algumas vezes, você acostuma. Então ela tem um núcleo, ela tem o DNA, ela tem o... Deixa eu ver se aqui que a gente consegue. Como é que eu jogo a luzinha lá em cima? Ali, ó, tá vendo aquela coisinha aqui, ó? Enrugadinha? Isso aqui chama mitocôndria. Todas essas estruturas, a gente vai ver, elas têm funções, cada um faz uma coisa. E essa mitocôndria, ela produz a nossa usina de energia da célula e do nosso corpo. Então, quando você está esbagaçado, cansado, desanimado, você não quer fazer nada, tem vontade de fazer nada, a mitocôndria está trabalhando um pouquinho. Tem uma coisa que ativa ela. O que é? O movimento. Quando você movimenta, você vai resolver fazer uma faxina na casa, de repente você fica ótima, né? Você sai correndo, faz uma corrida, melhorei. Nossa, aquele cansaço passou.
Como é que passou? A mitocôndria ficou legal, começou a fazer musculação, ela começou a trazer oxigênio para o seu corpo e você melhorou muito. Graças às nossas mitocôndrias, a gente tem a disposição que a gente tem. E as pessoas que fazem movimento têm uma quantidade maior de mitocôndria e a maior ação delas. E elas ajudam a outras reações do corpo também. Então você tem ali o citoplasma, o nucleolo, tem todas, é a célula animal, né? Então você tem a célula, mas as células não são iguais. Você tem a célula lá, você tem uma célula que é do osso, aqui ó, célula da cartilagem, aqui você tem uma célula de osso, aqui você tem uma célula de hemácia da hemoglobina do sangue, aqui você tem as fibras musculares, que são células musculares, ali você tem a fibra nervosa, do sistema nervoso, que a gente vai estudar. Então você vê que são fibras diferentes, cada um fazendo uma coisa diferente no teu corpo. E nenhuma célula é igual à outra. Então você tem milhões de células do cérebro, uma diferente da outra. Você tem milhões de células no coração, um diferente do outro. Você tem dezenas de folhas de uma árvore, nenhuma é igual à outra. Então começa a pensar na diversidade que a gente tem, que é assustadora, a gente começa a ficar assustado. Porque é um negócio violento demais. Como é que conseguiu fazer um negócio desse? Né? Então, aí tem a célula vegetal. Se você olhar, ela é quase igual. Ela não tem muita diferença. Só que ela tem ela tem uma estrutura que chama cloroplasto. Ela pega luz do sol. É o que ela faz. Então a planta pega luz do sol e gera oxigênio para você. Se você não acontecesse isso, você não tinha oxigênio, você morria. Então a célula cloroplasto, ela pega a energia solar e transforma em coisa física. O cloroplasto tem a hemoglobina nossa, todo mundo, quando faz exame de sangue, a gente vai falar daqui a pouco que é exame de sangue, você vê que a hemoglobina tem a hemácia tem o glóbulo vermelho, a hemácia, dentro dela tem um negócio chamado hemoglobina. A hemoglobina tem dentro dela um metal. Esse metal chama ferro. Todas as hemácias, milhões, têm ferro. O ferro é magnético. Por que será que ele está lá? Por que puseram esse ferro todo? Quando o ferro cai, as hemácias caem, você não absorve oxigênio, você está com anemia profunda, você morre. Ou seja, o teu corpo astral sai. Então, o que puxa o teu corpo astral para dentro do seu corpo parte as hemácias com o ferro dela. Ela traz eletromagneticamente. Quando o ferro cai, anemia profunda, o astral sai. Você morre. Então, essa estrutura magnética, e a estrutura que está aí no cloroplasto chama magnésio. Por isso que o magnésio é importante na natureza. Mas você não precisa tomar suplementos. Você come folhas verdes e tal, você está comendo magnésio, que é importante para um monte de coisa no nosso corpo, mas também para o cloroplasto. E a hemoglobina, que tem ferro. E se você pegar, tem outros animais que têm cobre. Em vez de ter esses três metais, ele tem cobre. Então, cada ser da natureza tem, por exemplo, quem tem cobre, eles chamam de sangue azul. Lá você tem o polvo, né? A lula. Eu não sabia que o lula era de sangue azul, mas tem sangue azul, né? Então todos eles estão com cobre circulando. Cada ser com a sua. Alguém sabe dizer qual é o metal de uma pessoa que mora em Júpiter? Pensa aí. Em Júpiter, um cara mais evoluído, que metal que ele tem no corpo dele? Né? O cara fala assim, ó, pergunta para a IA, né? O problema é que a IA não sabe. Tá igual a secretária minha aqui, é a Yara que você quer falar, ele vai querer o endereço da Yara, vai falar com a IA. Então, pode perguntar, porque a IA ela se baseia no conhecimento que a gente tem atualmente. Isso daí é um conhecimento que está acima da gente, né? Então, toda essa história de fisiologia do corpo, mesmo dessas pessoas que são extraterrestres, que estão por aí, eles têm uma fisiologia diferente da gente. Eles não têm hemoglobina e ferro, eles têm uma estrutura, um sangue, uma estrutura diferente da nossa. É pouco estudado isso, é uma coisa que me desperta curiosidade de estudar esses negócios aí. Qualquer dia eu pego um ET e vou
Eu vou estudar direitinho, para ver como é que tem, como é que é o sangue dele, como é que ele respira, né? O que é oxigênio, né? Então, aqui você tem, dentro da célula, a capinha dela. Só aquela capinha da célula, ó o rebu de coisa que tem lá dentro. Olha a arquitetura desse treco aí. Dentro de uma folhinha. Você pega uma folhinha de grão e olha lá, a folhinha de grão, que beleza, né? É uma folha. Põe no microscópio, mais potente. Você começa a enxergar tudo isso aí. Está lá dentro. Como é que esse negócio está lá dentro, gente? Quem é que comanda isso daí, né? E a morfologia viral. Os vírus são unicelulares, é uma célula só. Então você vai... Deixa eu ver se eu consigo ver aí o que é. O HIV, que é mais? Vai falando aí. O HIV, o ebola, esse aqui que é mesmo? Ó, cada um tem, esse aqui é da sífilis, esse aqui é do adeno não sei o quê. Cada vírus tem um tipo de forma. E um vírus não é do HIV, ele não é igual ao outro vírus do HIV, ele é diferente. Então, a gente, quando está... Aqui é da influenza, está por aqui. Né? Então, esses vírus, você vê a quantidade de vírus que tem no ambiente. E muitos deles podem estar com a gente e a gente está sintomático. A gente não sente nada. E você tem a morfologia das bactérias. A gente tem bactéria... quando você come alguma coisa errada no restaurante lá, estáfilo, né, que pode dar diarreia. Você tem várias coisas, né, que pode, parasitas, a espiroqueta da sífilis, como chama aquele negócio do estômago lá? H. pylori. Você tem que H. pylori. Então vocês veem que tem carinha diferente, não tem? Olha, cada um parece uma coisa. Tá? Bom, aí você vê o horário que agora... Eu me equivoquei, é 9h30. Ah, tá vendo sacanagem? Mentira, era 20h. Eu tô calculando tudo aqui, milimetrado, e ela não. Por isso que eu falei que eu ia falar 45 minutos, ia dar uma pausa para hidratação, e depois começava o segundo tempo, sem prorrogação. Mas aí ela achou que era muito, então vamos... Então se for até 9h30, vai mais coisa aqui. Vamos lembrar assim, ó. Cada célula é um ser inteligente. Então, um princípio inteligente existe em toda a natureza, em todas as partes do mineral ao animal. Em cada célula você tem um ser inteligente. Sobrevive por conta própria. As células do nosso corpo se viram sozinhas, você não precisa dar ordem para ela. Ela está trabalhando no teu corpo o tempo inteiro. Você pode estar com uma virose agora, ele vai lá e combate, ele está resolvendo o teu problema. A célula se recupera. Ela está automatizada. Ela foi desenvolvida ao longo de bilhões e bilhões e bilhões de anos para chegar nesse ponto de se virar sozinha. Ela se vira sozinha. Tem uma função biológica específica. Aquilo que a gente falou, tem uma função biológica específica, como eu falei que os animais têm uma função biológica, o urubu faz uma coisa, o beija-flor faz outra, a abelha faz outra, cada um tem uma função específica na natureza. A célula também tem, e cada célula tem a dela, ela já vem para fazer uma coisa, ela não faz a coisa do outro, a gente vai ver isso aí. Tá? E como nós somos um conjunto de trilhões de células, e cada uma cuida de si mesma lá e tem sua missão lá, a pergunta é, e nós? Que missão que a gente tem com esse bololô todo? Com 50 trilhões de células pensando diferente de mim. Né? Qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui na Terra? Ah, mas eu nunca pensei nisso. É bom não pensar porque complica. Isso aqui nós vamos falar, ó, tem um tempo de vida. Toda célula tem um tempo de vida. E o nosso corpo tem um tempo de vida.
Tem uma coisa discutível para ver será que ela tem uma consciência ou não. Alguns acham que ela tem algum grau de consciência pequena, restrita, porque se não tivesse consciência ela não faria o que faz. Não sei. Isso aí pode ser discutido. Analisa e seleciona uma infinidade de estímulos. À medida que vem estímulos de tudo quanto é lado, ela recebe, trabalha naquela célula, cada um faz uma coisa e trabalha os estímulos que chegam para ver o que nós vamos fazer. Faz mais proteína de defesa, faz isso aqui, faz aquilo lá, vamos fazer isso aqui, endurece a membrana para não entrar. Ou seja, a cidade chamada célula, ela toma todas as providências necessárias. E aprendem com experiência, igual o nosso cérebro. Igual a IA que está aprendendo com a experiência que ele está tendo com a gente, ela está evoluindo muito. O nosso cérebro é a mesma coisa, a gente tem um negócio que chama plasticidade cerebral. O nosso cérebro não é aquela massa cinzenta que não faz nada. Ela é uma adaptação, ela vai adaptando. Tanto é que se você começa a fazer uma coisa, você não faz direito. Você percebe que daqui a pouco você está fazendo direito? Uai, por que você está fazendo direito aquilo que você fazia errado? Quem que ensinou isso? Teu cérebro aprendeu e ele reflete lá. Ou seja, a gente vai aprendendo pela experiência. Cria uma espécie de memória que passa a seus descendentes. Então a célula tem memória. Toda célula do corpo tem memória. A gente acha que memória é só no cérebro. Tem no nosso corpo. Se você sofrer um acidente ou alguma coisa que te pegue uma parte do corpo, uma doença que pega uma parte do corpo, desperta em você certas emoções, certos sentimentos que você não... recordações que você não tinha. De onde veio? Hoje existe, não sei se alguém faz fisioterapia aí, existe um negócio chamado microfisioterapia, é que as pessoas trabalham com pontos no corpo e de acordo com o ponto que ele mexe, desperta ideias, emoções, sentimentos, memória. E aí vem a discussão, né? Se a gente tem tanta memória guardada, o que a gente faz com esse monte de coisa? Acho que é um desastre, né? Pelo amor de Deus, é tanta memória boa, ruim, está todo mundo, né? Então nós temos que ter uma filtragem disso tudo. Então o nosso eu, à medida que vai sintonizando com o eu superior, ele filtra isso de uma maneira mais clara, né? Então se a gente fizesse uma analogia com uma cidade, só para lembrar um pouco de que cada coisa faz uma coisa. O DNA é a biblioteca central dos projetos dentro da célula. O núcleo da célula é a administração, é o local que administra tudo. A mitocôndria é a usina de energia. O ribossomo é uma fábrica de equipamento. Você precisa de uma peça lá, uma torneira, alguma coisa lá, ele vai lá e faz. Vasos sanguíneos são avenidas que conduzem as coisas para todo lado do corpo. Hormônios, tem ordens enviadas para vários departamentos, é como se fosse um memorando, ele leva lá as coisas, porque que parte do corpo está precisando disso, da tireoide, do hormônio da sexual, o hormônio da hipófise, cada um vai para um lado fazendo uma coisa e dando ordem para as células fazerem. Sistema nervoso é o centro de comando da comunicação, tá? É o que comanda tudo, que conecta com tudo, todos os sistemas, é o sistema nervoso, com cada célula do corpo. Mas é interessante que a organização de todas essas trilhões de células do nosso corpo, ela não é centralizada num lugar só. Ela funciona como se fosse uma sociedade. Quando uma célula está doente, ela ajuda a outra. Quando essa está com problema, ela manda o negócio ajudar lá. Eles vão ajudando um ao outro. O ser humano faz isso? Eles vivem em sociedade harmônica, em cooperação. Nós vivemos em competição, né? Células têm funções específicas. A hemácia, oxigênio. O linfócito gosta de vírus. O neutrófilo, glóbulo branco, gosta de bactéria. Então, quando vem bactéria, quem que vai lá? O neutrófilo. O linfócito não vai falar que o problema é teu. Não é meu negócio, é outro. Então, cada uma coisa. Macrófago, faxina do sistema imune. Plaqueta, vai fazer problemas a ver com a coagulação do sangue. O osteoblasto vai fazer osso. Então, ele vai fazer o osso. Ele não manda o macrófago, o linfócito fazer, porque ele não sabe fazer. Ele veio para isso, né? Então, cada célula tem. E quando a gente olha no microscópio, você vê as caras do neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócito. Pega teu hemograma, o último que você fez, vai lá olhar todos esses nomes loucos que tem lá, que você nunca deu bola para eles. Aí você fala, nossa, eu tenho um linfócito aqui, o que ele está fazendo? Ah, mas o meu linfócito subiu muito. Tá, então, um exército de linfócitos aqui. É porque entrou um vírus por aí, porque o linfócito foi lá porque tinha vírus aparecendo. Ah, não, meu neutrófilo subiu muito, o que será?
vai caçar, porque alguma bactéria entrou aí dentro, né? Então você tem, cada um tem a sua função. O eosinófilo, por exemplo, quando você é alérgico, asma, bronquite, qualquer coisa, qualquer processo alérgico, você vai no exame de sangue, o eosinófilo está estourando, ele tem uma quantidade maior. E aí vai, basófilo quando você tem inflamações, e aí cada célula tem uma função, então. Se cada célula tem uma função, a gente também tem. Nós, aqui, agora, eu tenho uma, você tem a outra. O outro tem a outra. Todos nós temos uma função a cumprir nesse planeta, além de outras, né? O condrócito faz cartilagem, o hepatócito do fígado, ele processa nutriente e toxina, o do intestino absorve nutriente, o basófilo para alergia, o da pele da proteção externa, o endotélio forra os vasos sanguíneos. Então cada célula faz uma coisa. Mas o interessante é que tem uma velocidade de renovação. Eu falei que a célula tem um tempo de vida. Então você tem células que têm um tempo de vida curto, caramba, agora encrencou. Rápida, células intestinais, troca rápido, em dias você troca as células intestinais do teu intestino. Os glóbulos brancos também, os leucócitos, eles são trocados. A pele é renovada, ainda mais quando você toma muito banho e esfrega com aquelas buchas, né? Antigamente eu não tomava banho, ficava melhor. Porque você tem uma brincadeira, você tem uma flora na pele que não existe mais, né? Você vai lá e toma banho todo dia para ficar legal, 2 banhos por dia. As coitadas, a flora tua foi embora. Então, a intermediária, quando é meses ou anos. As hemácias, por exemplo, depois de 4 meses você troca elas. O fígado, o osso, o músculo, são fibras, são células que vão trocando, eles trocam tudo, num tempo de meses ou alguns anos. E tem algumas células que ou trocam muito lentamente ou não trocam. Quais células que não trocam? A célula do músculo do coração, o cristalino dos olhos e o córtex do cérebro. Mas não é que só 40% dessas células que ficam. Os outros 60% trocam. Então a gente vai trocando. Mais de 90% das células já foram substituídas várias vezes durante a vida da pessoa. Então você acha que está casado com a mesma pessoa o tempo inteiro, né? Não está. Esse é um pecado aí, mas você já trocou de mulher várias vezes. Então aqui se arrumar um homem, o teu homem já foi trocar 3 vezes, 4 vezes. Ele foi renovado, né? Então, parece brincadeira, mas nosso corpo é renovado. Antigamente dizia que cada 7 anos o corpo todo era diferente. Mas isso é uma coisa que não é real. Mas ele tem, de acordo com as células que tem o nosso corpo hoje não tem, a não ser o cristalino, uma parte do cérebro ali, uma parte do coração, que é lá de trás. O resto é tudo novo. Se trocou, né? Em 1953, um cara lá, descobriram que um tal do DNA, do código genético, e descobriu que a gente tem 25 mil genes. E em 1922, fizeram, acho que é 22, o genoma humano, eles mapearam todos os genes do corpo, de animais, do ser humano, né? Os genes ordenam, ele só faz isso, ele dá ordem, ele é um código. Quem é que faz as coisas? As proteínas. Ele constrói a proteína e a proteína é que faz alguma coisa. O gene mesmo não faz nada. A pergunta eles colocavam, e eu ainda hoje, se vocês procurarem lá sobre o DNA, eles falam que tem 25 mil genes, mas isso é 2%. 98% do DNA, eles chamavam DNA lixo. Não serve para nada. Está lá. Deus pôs 98% de DNA lá para atrapalhar só. Né? Jogou lá dentro. Esse DNA estão descobrindo que, na verdade, ele tem algumas funções reguladoras. Isso na parte científica material. Quem liga e desliga esses genes? Então, nesse DNA que não está codificado, que não é dos 25 mil genes, é outro, eles estão fazendo alterações no seu corpo. Porque tem que aparecer um câncer com 65 anos. Pimba! De onde veio? Quem ligou esse gene para vir esse câncer aos 65? Estava escrito lá em cima. No teu código lá de cima já veio escrito as coisas que você precisa passar, ou não passar, ou passar leve.
Então, quem liga e desliga os genes? Os genes são desligados por essas seres superiores, essas hierarquias superiores que a gente não sabe nada delas, né? Se conhece muito pouco. Quando você começar a estudar as hierarquias espirituais, você vai ver gente, se a gente tem aqui 20 bilhões de habitantes aqui, encarnados e desencarnados, lá tem uma quantidade tremenda. E cada um deles é diferente do outro lá, cada um pensa uma coisa, sabe assim, é bem bagunçado lá. Então, lá em cima, as hierarquias também, não é, pensa que é aquela harmonia, beleza, que todo mundo se... A gente tem a ideia de que, né, as hierarquias amorosas, é um paz, né, é um amor... É bem badernado lá também, tá? O que tem aqui, tem lá, tá? Só para saber. O telômero. O que é o telômero? Ele é, na extremidade de cada gene, cada cromossomo, ele protege o material genético e vai encurtando. Cada vez que uma célula duplica, o telômero diminui. Duplicou, ele diminui. Duplicou, ele diminui. Até um ponto que não dá mais. Você vai duplicar, não tem mais telômero. Não duplica mais, você morre. Terminou seu tempo de vida. Então, o telômero é o nosso relógio biológico. Ele está ligado ao nosso envelhecimento. Tá? Então, o que é o telômero? Ele é no núcleo da célula você tem os cromossomas. O cromossoma tem aquela pontinha vermelha, que é chamada de telômero. É como o cadarço do seu sapato. Você tem no cadarço do sapato uma pontinha como chama aquilo lá? Um rolinho ali, um metalzinho, uma coisa para segurar. Por quê? Se você não segura ali, o que acontece com o teu cadarço? Ele desfia tudo. Então ele amarra. O telômero é o que faz, ele amarra até um gene. Só que conforme vai passando o tempo, ele vai diminuindo. Vai diminuindo. O bom é que na internet agora tem um monte de gente vendendo remédio para melhorar o telômero, tá? Vocês podem comprar lá, é tudo barato. Para alongar telômero, eles estão vendendo barbaridade aí, viu? Gente, precisa ter cuidado com isso, está virando uma... Cuidado com o que estão oferecendo aí, a coisa está virando assustador, tá? E não é qualquer um que vende, né? Eles têm um negócio chamado astragalo, é uma planta. Pelos antigos falavam que pode ser, então agora já o cara já monta o astragalo dele e vende para você pela internet. Só que o astragalo dele é uma erva que vem do Vietnã, da fazenda da mãe dele. Então, só ele tem. E é pouco, hein? Compra logo que senão acaba. Então, gente, cuidado que vocês vão ver hoje toda pessoa que está dando aula, falando na internet sobre um assunto, cuidado e presta atenção e vai comparando. Eles falam as mesmas coisas. Primeiro ele te chama atenção, depois ele te fala um monte de coisa, promete no final te falar o que interessa. Por isso que agora eu já vou direto na transcrição e pego de trás para frente. Já pego as dicas lá embaixo e vou, né? Porque você não vai ficar 20 minutos escutando o cara. Mas tem casos que não tem jeito, você, né? Se desperta a tua atenção, você tem que escutar. Então, essa ideia do telômero não tem na ciência nada que faça. Agora, o que você pode fazer? Que ele desgaste menos. Aí pode. Como é que você faz isso? É só não passar estresse, ganhar dinheiro e ser feliz. Se você fizer isso, não, é sério. Se fizer isso, o teu telômero fica joinha mais tempo, você vive mais tempo, tá? Fazer atividade física, não passar estresse. Então o telômero não pode sofrer, né? E como a maioria de nós aqui. Aí só voltando um pouquinho, quando eu falei lá do João lá que estava no deserto, eu falei que o João, ele estava caminhando pelo lado errado, né? Depois ele foi para o caminho certo. Então, ele aprendeu pela dor, né? É pela dor que ele aprendeu. Não é diferente de nós que vamos pelo amor, né? Todos nós aqui vamos pelo caminho do amor. Ele não, vai pelo caminho da dor. Então aqui a gente sofre para aprendizado, não tem outro jeito, né? Então vamos começar o sistema nervoso, tem 10 minutos ainda? Vamos lá começar, depois a gente continua na outra aula. Quando a gente fala de sistema nervoso, você tem o encéfalo, que desce pela medula até o final da sua medula, e da medula saem os nervos que vão para os braços, para as pernas, para os órgãos. Então a primeira grande divisão é sistema nervoso central, que é aquele em vermelho, alaranjado lá, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele vermelho, é o encéfalo, e desce um rabinho lá até a medula. Dali sai todo o sistema nervoso periférico. Aquele nervoso central ele desce e faz uma conexão com outro neurônio, outro nervo, que vai para a tua perna, que vai para o teu braço. É outro. O que desce é um.
Ele liga com o periférico, que é o outro, então tem dois. Então uma coisa que você quer mexer o dedão do pé, lá em cima, você pensou em mexer o dedão do pé. A ordem vem, passa pela medula. Ele vai lá em uma parte de baixo, dá uma ordem aqui para o teu neurônio que vai para o teu pé, e você mexe o pé. Então ele desce nesse sentido, ele tem dois, um em cima e um embaixo. A ordem vem de lá e ele mexe aqui embaixo. Sistema nervoso central. O que a gente chama de encéfalo é quando você fala o cérebro, o cerebelo, que é aquele órgão menorzinho ali, ó. Esse aqui é o cerebelo. O tronco cerebral, que lá o André Luiz e o pessoal lá chamavam de medula oblonga, que não tem nada de ultrapassado, é porque a ciência era digestiva, agora digestórios mudam o tempo inteiro. Então o que ele falava de medula oblonga era o tronco cerebral, que é aquilo lá, depois a gente vai falar dele. E aí desce a medula. E vocês estão vendo aqui quando desce a medula, o que tem aqui? Cada vértebra tem o que no meio? Um disquinho, um amortecedor. Por isso que de vez em quando a gente precisa alongar, esticar o corpo, porque de tanto ficar sentado, ou se você faz um exercício errado, a postura ruim, aquele disquinho sai do lugar. Isso chama hérnia de disco. Quando o disco sai do lugar, ele sai e pega um nervo. Aí dói, né? Então isso daí chama hérnia de disco. Aqui é o neurônio, a célula, o embrião. Quando está começando lá, né? O óvulo, o espermatozoide começa a primeira divisão celular, segunda divisão celular, depois ele vai crescendo, até que dá um problema. Olha, aqui nasceu. Aí aparece um feto, né? E ali ainda tem dois ainda, né? Vocês conhecem a história do Esaú e Jacó? Então tá. Esse aí é o Esaú e o Jacó. Já estão brigando lá dentro. Então, você vê uma célula e fica difícil a gente ver as coisas de uma maneira tão simples, né? Aquilo até isso aqui, não, é simples, virou. Mas começa a pensar como é que uma célula vai dobrando, vai duplicando, sabe que essa vai para o cérebro, essa vai para o intestino, você vai para lá, você vem para cá. Quem é que está coordenando tudo isso, né? Tem que ter uma coordenação central, né? O cérebro da criança, quando você é, né, pequenininho, depois ele vai crescendo, até você chegar na fase adulta. Então, os vários meses de vida. Quando você está lá pelos 7 meses, 6 meses, a criança nasce e às vezes sobrevive, né? Criança de quinto mês é mais difícil. Hoje tem aparelhos e tal, porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente, então ele não consegue controlar as funções do corpo. Quando está de 7, 8 meses, 9 meses, ele já consegue controlar todas as funções corporais. Ali você tem na criança aquelas suturas, né, que são chamadas de fontanelas. Quem já viu criança pequenininha sabe que ela tem aquelas aberturas aqui na cabeça, é uma membraninha que tem ali, ela vai para o cérebro crescer, né, ele vai crescendo, a membraninha as suturas vão dilatando para o cérebro chegar ao tamanho adequado. Quando pegou a Zika no Nordeste, que deu aquela doença lá, né, as crianças nasceram tudo com microcefalia. O que é micro? Aquela sutura colaram logo. O cérebro quer crescer, não tem lugar para ir. Ficou com o cérebro ficou pequeno. Então, microcefalia. E quando ele fica dilatando, tem a macrocefalia, casos de doenças em que o cérebro vai aumentando de tamanho e aquelas suturas vão dilatando, eles vão acomodando o cérebro, né? Então a gente começa ali de baixo como peixe, né, dentro do líquido amniótico da mãe. Depois a gente nasce e começa a gatinhar, né, arrastar no chão como um animalzinho ali. Depois você já fica de 4 como o ursinho. Depois você já fica meio em pezinho lá como um macaquinho. E depois você fica. Essa evolução nós passamos. Nós passamos por isso aí. E nós passamos por isso aí dentro do corpo, na formação. Quando vai formar o embrião, lá dentro também o embrião passa pelas fases de peixe e réptil. Ele vai. O que evolução vem até nós repetimos lá dentro, a parte biológica, o corpo físico, né? E depois que você nasce, ele repete ali também, começa a repetir. E aí é um famoso neurônio que controla tudo no nosso corpo. O neurônio, ele tem, é que nem uma árvore, ele tem os galhos lá em cima que a gente chama de dendrito, é o principal dele, e a parte do núcleo onde tem o DNA. Aí ele tem um rabinho que parece uma linguiça ali, que vai estar lá embaixo, que é o chamado axônio. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, dependendo de onde ele vai. O que sai aqui da medula, por exemplo, ele desce, tem mais de 1 metro, ele vai até lá embaixo no pé.
Outros estão lá no cérebro, é curtinho, pequenininho, milímetro, menos que milímetro, ele está ali bem próximo. Só que vocês estão vendo que ele é coberto de uma coisa, a gente vai ver que chama mielina. A mesma coisa que você tem os fios de cobre aqui no... Você pega um fio e você desencapa ele, você tem um fio de cobre, né? O cobre está encapado, o sistema nervoso todo, o axônio é encapado pela mielina. É uma capa que forma ali. E no final dele, ele ramifica como se fosse uma árvore. Ele faz dezenas de ramificações para se ligar com outros neurônios, ligar com glândula, ligar com músculo. Ele se liga a todas as estruturas que tem depois dele. Ele recebe informação pelo dendrito, tudo entra por lá, desce pelo axônio e vai para algum lugar. Aqui é uma outra célula do neurônio, é outro tipo de célula, uma outra cara, mas é um neurônio. Você tem o axônio, e você vê que o axônio é meio entrecortado. Ele tem a bainha de mielina, que é aquela parte marrom, mas ele tem uns pontinhos aí chamados nódulos, depois a gente vai falar disso. Esses nódulos são importantes para a velocidade que vai acontecer, que vai encaminhar aí, a velocidade do coisa. Aqui você tem um neurônio, uma outra imagem do neurônio, a bainha de mielina e aquelas interrupções ali. Aqui você tem ali um desenho da bainha de mielina descascada, tá vendo ali? Isso aí chama desmielinização. Aqui, ó. São as chamadas doenças desmielinizantes que depois do Covid e depois das vacinas vão muito no mundo. Esclerose lateral amiotrófica, polirradiculoneurite, doenças neurológicas desmielinizantes. Se ela desmieliza, ela desencapa, para você encapar esse negócio, muito difícil. Passado um tempo você não encapa mais. Então as doenças desmielinizantes aumentaram muito no mundo, né? Vocês lembram aquela que é a mais famosa, aquela esclerose lateral amiotrófica? Quem lembra do Stephen Hawking, né? Que é aquele cara famoso que ganhou o prêmio Nobel lá. Ele tem um filme que chama Teoria de Tudo. É um raro caso que ele chegou numa certa idade, totalmente atrofiado, não conseguia mexer nada, só os olhos. Tem uma moça que dá aula na Unifesp, a professora da Unifesp aqui também, que desencadeou isso, ela só movimenta os olhos. E ele, através do movimento dos olhos, ele escreveu um livro no computador. Essa moça dá aula na Unifesp através dos olhos, porque o pessoal está dando um apoio através da inteligência artificial para ela. E quando ela aparece uma pessoa normal como chama aquilo lá, avatar, né? Ela criou um avatar lá e é ela que está dando aula, mas você vai ver, ela está numa cadeira de roda, toda atrofiada, com o olho mexendo. A única coisa que mexe nela. Está presa dentro do próprio corpo. E aí você tem um outro neurônio mostrando que os dendritos ali, o núcleo da célula, vê a quantidade de fibras que chegam nele. Um neurônio pode receber até 10.000 comunicações ao mesmo tempo. Imagina o seguinte, a gente recebendo uma comunicação já é um saco, você já se perde, né? Você pensou um neurônio receber 10.000 e trabalhar aquilo, passa isso, passa aquilo, faz isso, faz aquilo. É um negócio que não dá para imaginar. Por isso que entender a vida a gente não consegue. Isso é um mistério tremendo que acho que ninguém nunca vai entender, né? Então aqui é o famoso cérebro, né? Que ele é redondinho, ele é todo amacetadinho lá. Por que ele é todo cheio de volta assim? Ele não cabia dentro da cabeça, Deus amassou ele. Pessoal, então já deu o horário, né? Acho que agora a gente vai entrar na parte cerebral, tronco cerebral, o cérebro triuno, aqueles 3 tipos de cérebro que André Luiz fala, né? O cérebro primitivo, o cérebro atual, para ver como é que evoluiu aí isso tudo, né? Só temos que agradecer, né? As aulas vão se desdobrar, a gente ainda vai entrar com mais profundidade em cada parte.